Olá pessoal, estamos de volta, Master Talks hoje aqui com meu querido amigo Lucindo, para a gente bater esse papo bem descontraído, que é essa proposta aqui dos nossos talks, né? Uma conversa bem tranquila, mostrar um pouco por trás da odontologia, dentro dela também, e essa é a ideia do nosso talks, né? Então, mais uma vez, obrigado Lucindo por ter recebido o nosso convite e ter aceito. E é isso, sempre no início do episódio eu gosto de lembrar, né? Compartilhe esse episódio com outras pessoas, dê o like no episódio, se inscreva no canal, porque a gente cresce aqui na plataforma e vai chegar para mais pessoas, então faça esse rito que é de graça e ajuda bastante aqui o nosso projeto. Lucindo, obrigado mais uma vez por estar aqui presente. Giovanni, mais uma vez aqui como nosso co-hoster, obrigado também. E, Lucindo, meu amigo, eu sei que você é um cara que tem uma formação muito voltada, né, para esse lado cirúrgico, mas a sua vida começou na cirurgia, do lado odontológico, ou veio com algum outro viés inicialmente? Sérgio, primeiramente eu gostaria de agradecer, para mim é uma grande felicidade estar aqui com vocês, né, batendo esse papo, né, em Mad Talks aqui, falar um pouco do que a gente faz, da odontologia, né, da minha área na cirurgia, né. E assim, Sérgio, meu direcionamento para a cirurgia foi muito precoce, né, foi muito assim, eu entrei na faculdade, né, pelo vestibular, e no primeiro semestre, acho que na primeira aula, né, Você já sabia que você queria? Na verdade, assim, calouro, né, não tinha ideia do que era a odontologia, né, eu tinha um contato com a minha ortodontista na época, né, que eu usei o aparelho na época da adolescência, e assim, gostei muito daquela vivência, né, de consultório, inicialmente, né. E minha ortodontista hoje, uma pessoa magnífica, a filha dela é minha aluna, né? Minha orientanda de TCC, inclusive. Que legal. E hoje eu tenho um contato muito legal com ela. E assim, eu entrei na faculdade meio que querendo fazer até a ortodontia. Sim. E no primeiro momento que eu entrei na faculdade de odontologia ali da UFBA, estava tendo um seminário de pós-graduação, né? Eu calouro, querendo conhecer as coisas, né? Rapaz, a primeira pessoa que eu encontro entrando na faculdade foi que hoje eu digo que foi um pai para mim, um mestre, né? Não deixa de ser um mestre ainda, né? Foi o Eduardo Azobel, né? Que legal. E, assim, aí eu já conhecia ele, né, há muito tempo, porque ele namorou com uma das minhas irmãs. Então ele me viu pequeno. Entendi. Ninguém conhece essa história, né? Eu não sabia, né? Ele namorou. Quer dizer que a Isabel foi seu cunhado, velho? Ele namorou com uma das minhas irmãs, né? Na adolescência, eu já conhecia ele. Né? Olha só. E aí, assim, quando eu entrei na faculdade, a gente meio que se encontrou mesmo. Você está fazendo odontologia? E aí eu comecei a acompanhá-lo, né, nas cirurgias, fui estagiário dele durante a minha faculdade inteira, né, e comecei a militar, né, já direcionando para a cirurgia. Fábio, meu irmão, também foi estagiário dele. E aí, assim, direcionei para a cirurgia, e naquele momento, na primeira cirurgia que eu acompanhei, eu falo, poxa, é isso que eu quero para mim. Logo em seguida, eu fui para um congresso, um CIOBA, né, calouro, eu era muito curioso, né, ainda sou muito curioso. Eu fui para um CIOBA e na primeira sala que eu entrei era justamente uma palestra, nunca vou me esquecer, uma palestra de professor Carlos Elias sobre deformidades dentofaciais. Legal. E aí eu olhei aquilo ali e falei, poxa, é isso mesmo que eu quero fazer para minha vida. E aí acabei direcionando um pouco a minha faculdade para a cirurgia, mas não deixando de estudar as outras disciplinas. Sim. Né? E assim, no início foi isso, né? E graças a Deus eu consegui direcionar para a cirurgia, tive meu pezinho lá na radiologia também, né? Assim, foi tudo meio que ao acaso, mas pensado, né? Depois daquele momento eu falo, é isso que eu quero para minha vida, eu quero. E graças a Deus eu sou muito feliz no que eu faço. Muito feliz mesmo. Assim,
meu pai e minha mãe eram médicos, essa minha irmã é médica, a família toda pensou que eu fosse ser médico, né? E eu fui para a odontologia meio que contrariando, né, meus pais. Nunca me esqueci, meu pai ficou sem falar comigo quando eu passei no vestibular, porque ele pensou que eu tinha feito medicina, eu tinha feito odontologia escondido. Caramba, hoje eu toco de revelação. Menino. E aí Tem algum filho escondido por aí também? E aí ele entendeu, né? E hoje eu sou muito feliz do que eu faço. Eu não troco minha profissão por nada. É o que eu amo mesmo. Que massa. Show de bola. Bom demais, professor. E aí, Lucindo, fala um pouco desse seu trabalho, né, que você faz todos os anos, né? Para quem não sabe, Lucindo faz um trabalho junto com a prefeitura, né, de Salvador. Todos os carnavais ele coordena toda uma equipe que está por trás dessa parte de traumas no carnaval. Isso é algo assim que eu acho muito bonito do seu trabalho, né? Uma das coisas assim que eu sempre sempre admirei pra caramba e admiro muito isso seu, né? Esse lado de estar ali enquanto as pessoas estão se divertindo, você está ali cuidando desse primeiro atendimento. Fala um pouquinho sobre isso, Lucindo. Como, né, as coisas acontecem, né, na minha vida, eu comecei a trabalhar no carnaval, por acaso também. Né? Foi? Sabia. Estava na residência, né, de cirurgia já, não tinha esse serviço aqui, e um dos meus preceptores, né, você conhece, Miguel Setúbal. Sim, né? Miguel, grande Miguel. Hoje, para você ter ideia, hoje ele é o padrinho de meu filho, é muito meu amigo, a gente se fala praticamente legal. todo dia. Né? Um dos meus mestres. Também fora da curva, um cara diferente. Um dos meus mestres também. E aí ele assumiu, né, começar a trabalhar no carnaval, né? E eu, muito curioso, ele, poxa, deixa eu ir com você. Né? Na adolescência, eu passava ali no carnaval, na frente do posto de saúde, ficava olhando assim, pô, a galera trabalhando, pô, que massa, né? Sempre gostei disso. E aí ele, então bora. Aí eu fui, né? Eu me lembro que eu tinha comprado um bloco de carnaval, na época caro, né? E quando ele me chamou, assim, eu não pensei duas vezes. Tchau, bloco, eu vou atender no carnaval. Muitos meus amigos, né, que não era da área de saúde, rapaz, você é maluco, você vai deixar de sair no coco bambu? Eu falei, rapaz, eu vou. E aí fui. Desde quando eu entrei, né, no carnaval, inicialmente acompanhando o Miguel, né, tô até então. São 16 anos. 16 anos. Né? Trabalhando no carnaval. Lá? Explica um pouquinho como é que funciona. É um atendimento em loco, né? O carnaval não deixa de ser um evento de múltiplas vítimas, né? Infelizmente tem muitas agressões. E quando a pessoa quer agredir a outra, é justamente na face, né? Então a gente tem uma demanda muito grande de atendimento de traumas de face, né? E assim, o atendimento em loco. O objetivo, né, do carnaval, do atendimento da equipe de cirurgia bucomaxilofacial do carnaval, é desafogar os hospitais durante o período da festa. Por quê? Os hospitais de Salvador, eles têm a sua demanda natural, cotidiana, né? E além disso, tem um agravante de uma festa popular, a maior festa popular, né, do planeta, onde gera uma quantidade muito grande de pacientes. Né? Antes, você ter ideia, antes de a gente ter esse serviço implantado pela prefeitura no carnaval, o maior hospital de trauma daqui do nosso estado, né, o HGE, Sim, ele fechava no segundo dia, porque não tinha mais como, né, conseguir atender todos os pacientes. E aí sim veio esse serviço com esse objetivo, desafogar os hospitais durante o período da festa, onde a gente fazia atendimento em loco ali. Né? E a gente observou que começou a dar uma vazão muito grande para esses pacientes encaminhados para o HGE. Hoje a gente só encaminha paciente para o HGE realmente aquele paciente que precisa de uma assistência hospitalar, do ponto de vista cirúrgico mesmo. 90% dos pacientes que são atendidos no Carnaval de Salvador são resolvidos nos postos de saúde do Carnaval. São pouquíssimos que a gente consegue transferir, né, para o hospital. E isso facilita toda a logística de um evento de múltiplas vítimas, né, porque ali tem ambulância que precisa de outras demandas, né, tem uma grande quantidade de profissionais, até do ponto de vista de custo, né, para gerenciamento do ponto de vista do poder público. Sim. Então acaba
né, ajudando, facilitando. Fica mais barato, né? Mais barato. E um tratamento rápido e, de preferência, definitivo para o paciente. Então, isso facilita bastante. Fora, né, o acolhimento que a gente dá ali de um paciente vítima de um trauma de face, né? Ninguém gosta de ter seu rosto, né, com algum corte. Geralmente é o que chega quando esses primeiros atendimentos. Tudo. Sérgio, é de tudo. No carnaval eu já vi de tudo, né? A avulsão é o mais... Tem avulsão, né? E a gente consegue fazer reimplante imediato lá durante o período da festa, no posto do carnaval. A gente com leva... esplintagem, com fixação. A gente, nosso kit, né, que a gente fala que a gente tem um kit, a gente tem ácido, primer, resina, fio de aço, fio de nylon, se precisar ali, fazendo assim. Se duvidar, até prótese de mama bota. A gente leva tudo. E é engraçado, e até engraçado, né? Porque quando a gente pega o fotopolimerizador e coloca na tomada lá e aciona, né? Quem não conhece vê, poxa, a Buco tá usando laser. É até engraçado isso. Mas é um fotopolimerizador que a gente leva a todos os postos do carnaval, a gente disponibiliza, né? A prefeitura tem essa parceria que disponibiliza os fotopolimerizadores, e assim, a gente dá uma assistência enorme para os pacientes. Tem os traumas alveolo-dentários, né? Tem as fraturas, né? As fraturas de mandíbula, fratura dos ossos nasais, fraturas do complexo zigomático orbitário, enfim. Lacerações da face, tem tudo. Até tiro no carnaval já vi. Né? Já vi. Na época que não tinha revistas, né? Sim, muito tempo atrás, então... Que tinha aquelas que era direto, só né? Entrava do jeito que... E aí tinha, né? Tinha os projetos de arma de fogo, né? As facadas, enfim. A gente já pegou tudo no carnaval. Hoje, graças a Deus, está mais tranquilo. Suave. Né? Mais suave, até porque pela ação da polícia, né? Do policiamento, né? O reconhecimento facial, isso ajuda bastante. Então, assim, o carnaval é um evento que todos os pontos do poder público ali, do ponto de vista de assistência à sociedade, funciona. E funciona muito bem. Eu tenho um orgulho de falar isso. Muito legal. Muito legal. Isso é importante, né? A gente ter esse feedback aí. Bacana. Professor, seguinte. Você aí na sua primeira fala, sobre como você escolheu a cirurgia, né? Foi uma questão aí de aptidão, vocação, uma coisa muito destinada mesmo. Eu acho que quando essas coisas acontecem, que você bate o olho numa coisa e você define, eu acho que é coisa muito de destino, eu acredito nisso. Hoje, a gente vê um movimento muito grande por alunos que já direcionam, assim como você e assim como eu, qual vai ser a sua especialidade. Primeiro dia de faculdade, eu fui na biblioteca, não sabia nada de odontologia. Fui na biblioteca, eu sabia que eu queria fazer implante, que eu faria implante. Peguei um livro de implantodontia, levei para casa e passei 6 meses com aquele livro, no primeiro dia da faculdade. Só que com a mudança do público que está frequentando a universidade, né, a mudança de mentalidade, o quanto você acha que esse direcionamento precoce interfere na formação? Por quê? Porque eu costumo dizer, e eu sustento essa fala, apesar de críticas que eu já ouvi, que eu não conheço um excelente dentista, um excelente especialista que antes, necessariamente, não tenha sido um excelente clínico geral. O quanto você acha que esse direcionamento precoce atrapalha a formação de diagnóstico geral da coisa? Assim, atrapalha. Né? Tiro até por mim, né, pela minha vivência. Quando eu direcionei, né, a minha formação para a cirurgia, eu, claro, comecei a fazer as disciplinas da faculdade ali e quando eu estava na disciplina de radiologia, eu entendi que eu falei, opa, eu não posso só estudar cirurgia, não. Eu tenho que estudar tudo. Eu tenho que estudar tudo. Né? Assim, desculpe os endodontistas, mas assim, a disciplina que eu menos gostava na faculdade era a endodontia. Endodontia eu amo ou deixa. Assim, mas assim, eu tenho um respeito enorme pelos endodontistas. Demais né? Porque é difícil. E pelo fato de ser difícil, assim, quando eu cursava a disciplina de endodontia, né, um exemplo, eu estudava. Porque eu falo, não é possível, eu tenho que saber isso daqui, porque isso em algum momento vai me ajudar em algum momento da minha vida, como dentista, né? E eu estudava. Prótese também, estudava, não gostava, mas tinha que estudar.
Né? Porque eu tinha esse discernimento que eu tinha que ter essa formação como generalista. Né? Até porque eu ia fazer uma prova de residência, não necessariamente eu poderia passar de primeira, né? E aí eu ia ter que trabalhar como, né, como clínico. E isso eu chego para os meus alunos hoje e falo, ó, vocês estão aqui, eu sei que você gosta da cirurgia, você gosta da radiologia, da implantodontia, né? Mas você, antes de tudo, você tem que ser um bom clínico. Né? Você tem que ser um bom clínico para, primeiro, caracterizar a sua formação para daí sim você direcionar para a sua especialidade, né, com o objetivo de você entender o que você vai fazer da sua vida clínica. Porque a odontologia não é só a cirurgia, não é só a radiologia, não é só a implantodontia. Não. É um conjunto. Eu estava conversando na estante com o André sobre isso, né? Que as pessoas esquecem que o dentista ele é um promotor de saúde. Isso, exatamente. Ele promove a saúde para o paciente. Então a gente tem que entender de todas essas áreas com muito, muito, muito conhecimento. Né? Não pode ser superficial nem raso. E vou mais longe e vou perguntar se você já teve algo parecido. A gente tem que entender da fisiologia humana num nível que não é exigido nas universidades de odontologia. Da fisiologia, um pouquinho da nutrição também, sobre bioquímica num nível que não é exigido pra gente. Teve uma vez que eu, no consultório, fui fazer uma extração de 4 sisos, isso daí, pô, rotineiro pra gente, pelo amor de Deus, toda semana eu tenho aí no consultório pra gente fazer. E aí, era uma jovem de seus 19 anos, que não morava no Brasil, e aí eu anestesiei, tirei, eu sempre começo com um lado, depois do outro. Tirei um lado, tirei depois do outro. Nos inferiores eu percebi um padrão de fratura em galho verde dos dois lados, bilateral, com um padrão de densidade óssea similar ao de uma senhora de 70 anos de idade. Na hora, durante a conversa final, eu sempre faço uma anamnese e faço uma conversa final. Na hora eu olhei assim, eu falei, ó, é o seguinte, eu tô notando um padrão de densidade óssea muito baixo, né, na panorâmica que você me trouxe. A gente vê uma densidade óssea já com trabeculados muito espaçados. Você é vegana ou vegetariana? Ela falou, sou. Por quê? Eu falei, ó, é o seguinte, hoje você não vai sofrer nenhuma repercussão clínica com isso. Mas essa falta de vitaminas, nutrientes e eletrólitos, uma hora ela vai te cobrar, porque o seu padrão ósseo hoje é similar ao de uma senhora de mais de 60 anos. Você tem uma osteopenia aqui, que com certeza se você investigar, você vai achar essa osteopenia. Você já viu algo parecido por questão nutricional? Já. Isso que você começou a relatar aqui pra gente, eu percebi com um paciente que fazia uso excessivo de refrigerante, de Coca-Cola. Nada contra a marca Coca-Cola, inclusive um monte de Coca-Cola, mas assim... Com acarajé, maravilhoso. Maravilhoso, feijoada, né? Maravilhoso. Mas assim, percebi isso também. Né? Um paciente que fazia uso de grande quantidade, né, de refrigerante. E quando eu fui fazer uma cirurgia, né, não me lembro se foi de siso, mas uma cirurgia que eu tive acesso ao tecido ósseo, eu percebi isso. E aí, assim, a partir do momento que a gente tem uma diferença da rotina, a gente acaba percebendo. Né? E aí questiona o paciente. Né? Poxa, isso me chamou a atenção. Como é que é o seu estilo de vida? Né? Como é que sua nutrição, a gente acaba perguntando, né? Como é que você se alimenta. E eu percebi isso em um paciente com uso excessivo de refrigerante. Né? E assim, hoje o que eu observo é que o aluno tem que entender que as matérias básicas, elas são fundamentais para o entendimento de qualquer especialidade. Né? O entendimento da microbiologia, o entendimento da anatomia, da fisiologia, é de suma importância. E alguns alunos, ou posso até extrapolar, algumas faculdades não dão tanta importância a isso. Né? E a gente tem que ter esse entendimento, tem que ter essa conversa. Né? Porque isso vai fazer diferença lá na frente. Assim, hoje eu tenho um cuidado maior com meus pacientes, né? Até no pré-operatório, no pós-operatório,
porque eu tive essa lucidez e também orientação para falar, ó, estude isso aqui, porque isso daqui vai fazer diferença lá na frente. Perfeito. E a gente tem que ter isso, né? Alguns puxões de orelha do professor Azobel, né? Professor Falcão também sempre me direcionava a isso também, né? E assim, eu fazia não por obrigação, porque eles estavam, né, me impondo, fazia porque eu gostava, né? Eu gostava daquilo ali, então assim, era meio que automático. E isso veio agregando bastante. Hoje eu percebo, mas eu concordo plenamente com você. Eu acho que a questão básica, né, as matérias básicas, ajuda bastante, né, o aluno lá na frente. Perfeito, perfeito. E assim, eu acho que o nosso trabalho como educador, especialmente para quem está dentro da universidade, né, hoje eu não estou na graduação, estou só na pós-graduação, é conscientizar esses alunos também. Por quê? Eu lembro que durante a faculdade, eu acho que eu fui um dos poucos, assim, talvez 5% da minha turma tenha comprado livros. E eu lembro que na universidade, na Baiana a gente tem um acervo maravilhoso. Eu comprei um livro de patologia de Neville e um de farmacologia do Peniel. Esses dois eu comprei, eu fiz questão de comprar. E depois que eu formei, eu comprei um de implantologia avançada e um de anatomia. Esses são os meus 4 livros que eu tenho comprados dentro de casa, que eu abro semanalmente, eu abro pelo menos um deles e vou riscar, vou fazer anotação, vou pesquisar alguma coisa, vou estudar. E assim, cara, eu sou muito chato com algumas coisas. Tênis, eu compro um par de tênis no ano. Sérgio às vezes reclama, ele fala assim, eu tenho um Vans lá que eu uso pra tudo. Que o cara vai de casamento a viagem na Europa, aí pra dentro da academia eu vou com essa porcaria desse tênis. Mas eu gasto dinheiro no máximo com 1 a 2 tênis no ano. Assim, um tênis e um sapato social. Um sapatênis e um tênis de corrida no outro ano. E eu acho que a gente tem que inspirar isso dentro da galera que tá vindo aí, para eles aprenderem a investir no conhecimento. Porque, cara, é tão importante para mim, quanto especialista, pós-graduado, finalizando o mestrado, que já fiz cursos fora do Brasil, eu acho imprescindível, ainda para mim, que já angariei uma boa quantidade de cursos, ter um livro de anatomia na minha cabeceira. Então, eu acho que é uma das principais características do professor, ele tem que inspirar isso no aluno, né? Passar um conhecimento que o cara pode abrir o chat GPT e achar aquilo ali. Trazer, mostrar para o aluno, você tem dentro de você isso aqui. Exatamente. Assim, a anatomia, por exemplo, é uma das coisas que eu pego, né, duro com meus residentes. Né? Hoje em dia, né, na residência, eu fico responsável pela disciplina de anatomia e eu faço seminário com eles. Perfeito. Faço seminário. Professor, seminário de anatomia é coisa básica. Seminário de anatomia. Sabe por quê? Porque você não sabe. Um cirurgião tem que saber, no mínimo, anatomia. Aí eu brinco com eles ainda. Qual é a diferença de um cirurgião? É a mesma coisa que eu falo. O radiologista que não sabe anatomia, não sabe nada. Exatamente. Nada. Eu até o básico é saber anatomia. Eu até brinco com eles. Qual é a diferença de um cirurgião para nada contra os açougueiros também? Contra o açougueiro. Porque o cirurgião sabe anatomia, sabe onde vai cortar. Né? Então eu falo para eles, às vezes no ato cirúrgico, eu falo, que estrutura é essa aqui? Professor, não sei. Sai daqui. Sai, você não merece. Eu não chego a falar assim, saia, mas assim, vocês têm que estudar. Isso daqui vocês têm que saber. Perfeito. Entendeu? Porque é o básico. É o básico que faz o alicerce para você ser um bom profissional. Né? Uma das coisas assim que eu sou bem categórico com os alunos, né, hoje, é que atualmente eles têm a facilidade ao acesso à informação, tudo na palma da mão. Né? Hoje você tem livros, né? 2, 3, 5, 50 livros na palma da sua mão. Né? Artigos que saem hoje mesmo você está baixando e está lendo. Né? E eles não vão ao encontro desse conhecimento. Me lembro na época que eu fiz Bauru lá em 98, quando chegava um artigo, você tinha que pedir
solicitar, aí tinha autorização para poder fazer as cópias daquilo ali, para você pegar e levar para casa, ali meia dúzia de artigos, para você passar ali 1 mês, 2, aí quando voltava no outro mês é que você tinha direito a você pegar de novo. E hoje os caras têm direito a tudo na palma da mão. Exatamente. O conhecimento está aí, né? E hoje tem tantas ferramentas, né? Com toda a facilidade do mundo. E a tendência é que você tenha exponencialmente muito mais conhecimento. E exponencialmente você tem que melhorar a sua forma de trabalhar. Claro. Eu penso dessa forma. Eu acho que isso aí faz uma diferença dentro do contexto hoje da odontologia. Não, com certeza, Sérgio. Assim, eu, pelo fato de ser um pouco mais antigo, vamos dizer assim, né? Eu não tenho o traquejo de estudar, por exemplo, com tablet. É meu, né? Você citou a Biblioteca da Baiana, né, que é uma biblioteca muito boa. Às vezes eu entro na biblioteca, eu pego, vejo o livro ali, né, digitalmente, falo, pô, esse livro aqui me interessa. Eu vou e compro o livro. Por quê? Porque eu quero ter ele físico. Eu estudo riscando o livro. Às vezes, no próprio artigo, né, eu recebo o artigo ali em PDF, aí eu, poxa, leio aquele artigo em PDF, ali, pô, mas esse artigo é interessante, eu vou, imprimo o artigo. É igual a Bárbara assim. Ela imprimo o artigo e aí grifo, puxo seta, né? E acabo. Quando eu tenho algum tipo de dúvida, eu já sei onde é que eu vou encontrar a minha resposta. Você vai lá no artigo, já pega, tá tudo grifadinho. Exatamente. E assim, eu acho isso daí é até uma crítica para quem dá aula para mestrado. É importante que a gente exercite, a gente que vai formar opinião, a gente exercite aprendendo no mestrado, certo? Esse tipo de metodologia. Por quê? Porque a gente aprende mais escrevendo e reescrevendo do que lendo apenas. Exatamente. No tablet você só vai ler. Então, meus livros são completamente riscados. Exatamente. Meu livro de anatomia eu risco, eu pego e desenho a estrutura do lado como se fosse um corte coronal, eu faço uma miséria com o meu livro de anatomia. Meu livro de farmacologia, eu tenho várias interrogações nele. Meu livro de implantodontia avançada, eu pego as imagens, circulo, eu falo assim, tem uma diferença de contraste nessas imagens aqui. Falo assim, por que isso daqui? Será que isso daqui de fato teve esse resultado que esse autor publicou? Ou é só uma diferença de contraste e brilho que ele utilizou para valorizar o trabalho? Que é importante. É uma das coisas que eu acho, e aí eu fiz o storytelling para chegar nessa pergunta, que eu acho importante, que é a capacidade de questionar. Como é que é isso dentro do aluno contemporâneo da universidade? Ele perdeu essa habilidade se mantém? Você acha que você, como professor, você consegue ainda recuperar um pouquinho esse questionamento? Porque é muito fácil ele questionar político X, Y e Z. Mas, e a literatura? E o conhecimento que está passando? Que tal um dia você começar uma aula, 20 minutos da aula, você só falar só bobagem. Só bobagem, só bobagem, só bobagem. Falar assim, vocês não estão achando nada estranho, não? Tudo que eu falei até agora tá errado. Por que vocês não me questionaram? Se vocês estavam achando estranho. Assim, claro que tem aqueles alunos que são mais curiosos, né? Mas o aluno, ele tem que ser, mas muito curioso. Ele tem que saber o porquê daquilo ali. E o que eu observo hoje é que o aluno tem a facilidade à informação de forma fácil e rápida, mas eles são um pouco mais acomodados. E aí cabe ao professor, né, meio que botar o dedinho na ferida e, se mexa. Tá vendo? Você tem que ir para cá. Vamos lá? E é isso que é, o que o professor tem que fazer hoje, na geração atual. É meio que incentivar, né, de alguma forma. Não brigando, mas assim, meu filho, você mostrar para ele entender que aquilo, tá vendo, meu filho? Isso daqui vai ser importante para você. Você tem que estudar isso aqui. Você precisa disso aqui. Meio que incentivar, né? Incentivar mesmo. E assim, tem alunos que pegam vamos dizer assim, esse incentivo, poxa, e voam, né? Já tem alunos que não querem ser incentivados. Como tudo na sociedade, né? Tem um 8 ou 80, não querem ser cobrados. Exatamente. Então, assim, é da própria evolução da sociedade mesmo. E o aluno, ele tem que ter essa consciência. O que eu percebo também é que o aluno, cada dia que passa,
ele entra na universidade muito imaturo. E principalmente agora, em uma pós-pandemia. Né? Então a gente acaba recebendo alunos pós-pandemia, né? Não tiveram uma vivência, né, naqueles 3 anos ali, entra na universidade e assim meio que tem alguns perdidos. Né? E aí a gente tem que, meu filho, direcionar. E esse direcionamento, às vezes, é difícil. Né? O professor tem que suar. Né? Mas eu tiro isso como incentivo. Falo, não posso abandonar eles, não. Eu tenho que canalizar ali, bora, meu filho. A direção é por aqui e vamos nessa. Sim. E isso faz com que a gente estude também. Eu gosto muito daqueles alunos questionadores. Por quê? Esses são ótimos, porque tiram você da zona de conforto. Da zona de conforto. Exatamente, né? Tira da zona de conforto. Eu adoro quando eu tinha uma residente, né, Juliana Garcia, ela terminou a residência agora, que ela é muito questionadora. Foi, Juliana. Aqui no episódio 19. Pronto. Juliana, ela me questionava muito. E tinha coisas que dá pra ver que ela é uma pessoa diferenciada, né? Ela é uma pessoa realmente que tem algo a mais, né? E assim, ela me questionava e tinha coisa que eu falei, Júlio, pera aí, isso daqui eu não sei não. Mas vamos aprender junto aqui? Vamos pegar artigos, vamos estudar. E tinha muita coisa que a gente acaba, né, aprendendo ali. Porque o conhecimento ele é dinâmico. Né? E o incentivo do aluno ajuda muito o professor. Né? Então eu sempre faço com que meus alunos fiquem mais curiosos, porque aquilo ali faz com que eu também não fique na mesmice e acabe seja sempre crescendo. Sempre estudando, exatamente, sempre crescendo. Perfeito. Massa. Lucindo, dentro da área cirúrgica, né, eu sempre gosto de dizer que a cirurgia bucomaxila ela é dividida em várias áreas, né? E assim, cada um se afilia mais a uma, né? Se sente mais confortável. Qual é que você mais gosta? Patologia, a ortognática mesmo, a reparadora? O que mais lhe atrai na cirurgia? Eu estou dando risada, Sérgio, porque, para mim, essa é uma das perguntas mais difíceis. Porque, se você, assim, eu gosto de tudo. O que vier para você tá legal. Eu sempre brinco, né? A minha cachaça, né? O que eu vejo assim, não como gostar do ponto de vista cirúrgico, mas assim, o gostar pelo fato de estar ajudando uma pessoa vulnerável naquele momento é a traumatologia, né? Sim. Eu acho assim que, eu até brinco com as pessoas que, né, que me conhecem, sabem que eu brinco bastante falando isso. Se eu ganhasse na Mega Sena, eu não largava o HGE por nada, né? Eu sou concursado da HGE, meu plantão é dia de sexta-feira, né? Eu não largo minha sexta-feira por nada, porque é um lugar ali que eu vou feliz. Você não trabalha só pela remuneração, você trabalha porque você tem tesão naquela. Eu gosto, exatamente. Então, assim, ali eu acabo crescendo como pessoa, ajudo outras pessoas, né? Mas eu gosto muito da cirurgia ortognática, não é à toa que fiz ortodontia depois, né? Me especializei em ortodontia. Eu lembro que tinha uma história dessa, tinha feito ortodontia depois de já ser ia chegar lá, vou chegar. Aí fiz a ortodontia justamente para entender melhor do ponto de vista ortodôntico, o tratamento ortocirúrgico, né? Gosto da implantodontia, da parte de reconstrução óssea, né? Da cirurgia bucal também, assim, eu gosto de tudo. Acho assim, a cirurgia que eu tenho menos, vamos dizer assim, contato, não é nem gosto menos de contato, é o contato, porque eu não tenho muito contato, são as fissuras, os pacientes fissurados. Né? Porque nos centros que eu trabalho não aparece. Né? Geralmente ficam nesses centrinhos, né? Exatamente, mas assim, eu acabo utilizando também esse conhecimento que eu adquiri, né, na residência com os pacientes fissurados, lá com o professor Fernando, o professor Adriano Pérez, para colocar isso para sequelas de trauma, por exemplo. Vira e mexe, a gente tem aqueles pacientes que têm aquelas fraturas, né, faciais que acabam levando a comunicação buco-nasal, por exemplo. E aquilo é uma referência. E aquilo é referência. Você tem. Exatamente. Então, assim,
Mas, assim, se você me perguntar, Lucindo, qual é a que você mais gosta? Rapaz, é difícil. E falando nessa questão de você estar sempre promovendo uma melhoria, né, de alguém que está em algum estado mais crítico, ou até mesmo por uma questão de função estética, qual foi o caso assim, mais relevante que você já fez assim, pô, esse foi um caso assim, que eu vou levar pro resto da minha vida com uma grande medalha, um grande troféu que eu levo da minha vida? Tem, Sérgio. Profissional. Tem um caso, né? Hoje a paciente, né? Minha amiga. Eu vi a postagem esses dias. Ela é muito minha amiga hoje. Pô, foi inconsciente essa pergunta, talvez. Ela é muito minha amiga hoje e, assim, a história tinha que acontecer, né? Tinha que acontecer, eu tinha que estar lá naquele momento, é coisa que a gente fala assim, divina, né? Sim. Porque eu estava voltando das férias, né? Foi o primeiro dia pós-férias, né? Estava voltando das férias naquele dia, dia 2 de fevereiro, dia de Iemanjá. Dia né? do meu aniversário. Né? Dia 2 de fevereiro, eu cheguei no hospital, né? 10 para as 7 horas da manhã. Né? Eu sempre, quando chego no hospital, eu passo na sala vermelha. Né? E indo para a sala vermelha, eu até brinquei com os residentes. Cadê vocês? Né? A gente tem um grupo, né, que a gente se comunica. Sim. Cadê vocês? Que normalmente é o horário que os residentes vão tomar um cafezinho, né, no Sim. refeitório. Cadê vocês? Não tinha nenhum residente, né? Ó, tem paciente na vermelha. Brinquei assim. E quando eu cheguei na vermelha... Todo mundo lá. Não, os residentes não estavam lá. Eu fui o primeiro a chegar. Né? E realmente tinha um paciente na vermelha. Sim. Que era essa paciente, né? E quando eu entrei na sala vermelha, todo mundo, poxa, a gente já ia te chamar. Não chegaram nem a chamar, porque eu cheguei na hora. E assim, foi o caso mais desafiador, né? Claro, não é um caso que eu fiz sozinho, né? Teve a ajuda de toda a equipe, né? Mas foi assim, um caso que eu tenho um carinho muito especial pela paciente, né? Pelo caso em si, pela história e pela assistência naquele momento, entendeu? Então, assim, fico até emocionado, né? Mas porque foi um caso assim que me fez entender o propósito de estar ali para ajudar alguém, entendeu? Não pelo caso em si, da cirurgia que foi, das cirurgias, quer dizer, né? Foram várias, mas pelo assim, pela forma como a gente conseguiu ajudar, né? É isso que me deixa mais feliz, quando eu ajudo uma pessoa. Tem outros casos também, eu tenho outra paciente que até recentemente eu postei até a impressão 3D do caso dela, né? Que a gente vai operar ela agora de novo. Enfim, eu procuro ajudar no que eu posso. Né? Exemplo, no HGE não tem a impressora 3D. Né? E esses casos, às vezes, eu imprimo lá no consultório e levo para ajudar o paciente. Né? Não é assim, é porque eu gosto, né, mesmo de fazer, de ensinar, é um conjunto. Faz né? parte do seu perfil ajudar. Né? Então, é um conjunto. Eu levo ali, acabo ajudando os residentes, né, em casos diferentes, acabo ajudando o paciente, também aprendo. Então, é um ciclo, né, que roda tudo ali. Então tá tudo conectado, tudo né, conectado. Dessa atmosfera aí. Exatamente. Massa. Professor, vamos entrar um pouquinho, a gente falou de hospital, já vamos entrar um pouquinho dentro do consultório. Certo? Rapaz, existe uma coisa que se chama tuberosidade da maxila. Que a gente que faz terceiro molar, a gente gosta, mas também a gente tem uma raiva daqui. Hoje é uma das estruturas que às vezes eu vejo com um olhar assim de receio. Não digo medo, mas receio. Porque hoje a gente utiliza muito na implantodontia. Hoje eu faço o possível para manter a tuberosidade de maxila do paciente no lugar. Vai ser minha última região na seleção de enxerto autógeno, última mesmo. Porque a gente tem os implantes pterigóides, a gente atravessa a tuberosidade é extremamente importante no posicionamento desse tipo de implante.
Hoje, dentro do ensino dos residentes, dos jovens cirurgiões, para extrações de terceiros molares superiores, você tem alguma dica para essa galera? Eu aprendi a descolar com um amigo meu, o bucomaxilo Paulo Queiroz, a descolar o tubo com um molde um pouquinho mais pesado, forçar um pouquinho ali para ele soltar do dente e a gente tirar esse dente com mais facilidade. Você tem alguma dica, tem alguma coisa? Porque eu acho que é de utilidade pública isso aí. Vamos lá, assim, a cirurgia, principalmente a cirurgia dos terceiros molares, é uma cirurgia que o cirurgião tem que ter um respeito muito grande. Com certeza. Por quê? Porque quando o cirurgião está se achando, poxa, tô mandando bem, pode vir qualquer dente. Quando ele tá assim, aí vem aquele dente para botar você lá embaixo. Né? E a cirurgia dos terceiros molares superiores, principalmente naqueles dentes muito altos, né, fragilidade da tuberosidade, a gente tem que ter um cuidado. Né? Eu sempre falo para os pacientes e falo para os residentes, cirurgia de terceiro molar, mas está dentro da boca. É extração como dente qualquer. Não. Respeite. Respeite porque pode acontecer isso. Vai te morder. Normalmente, nas cirurgias dos terceiros molares superiores erupcionados, eu faço muito essa manobra que você citou, né? Eu pego um descolador de molde ali, com a ponta mais ativa, uma ponta até curva, e entro entre o dente e o osso ali mesmo, que criando um espaço ali naquela região, né? Para quando ele fizer o movimento de alavanca, ali de sarrilho com a alavanca reta, ele não levar uma pressão no tubo e, consequentemente, fraturar, né? Evita a fratura. Existe uma alavanca, né? Uma alavanca chamada de crane pick, né? Onde ela é como se fosse uma alavanca de uma bandeirinha tipo Celdin, só que ela é uma pirâmide na ponta, né? Ela é curva assim, uma pirâmide. Então você entra nessa região posterior da tuberosidade e força ela para cima, ela acaba causando esse, vamos dizer assim, essa cunha e esse descolamento do tubo, afastando o dente do tubo. Então facilita muito a prevenção, né, de uma fratura de tuberosidade. Mas a gente tem que ter respeito mesmo, né? Tem que ter respeito e é engraçado. Quando a gente vai fazer cirurgia de terceiro molar, principalmente em amigos, em colegas, em pessoas próximas do nosso... Aí que acontecem as coisas, exatamente. Pra você ter ideia, eu não opero parente. Não tem a que me faça. A última cirurgia que eu fiz em parente foi minha mãe, né? Coloquei um implante na minha mãe, né? Mas assim, eu nunca tremi tanto. Minha esposa, ela fez mentoplastia, eu fiz o planejamento, fiz tudo. Quando anestesiou, eu saí da sala. Não fiz a cirurgia de mentoplastia de minha esposa, né? Por quê? Porque parente tem aquele viés, né? É parente, vai dar alguma coisa. Então, assim, Não, tá engraçado, né? O finado Carlos Elias, meu primo, quando ele fez o meu terceiro molar, deixou uma parestesia na minha língua durante 6 meses, depois voltou. Mas ele falou, velho, não tinha que acontecer com você. Mas acontece, né? Essas coisas geralmente acontecem com parentes. Eu tenho uma história engraçada até, Sérgio. Eu tenho um grande amigo meu, um amigo de escola, né? De infância até. Que um belo dia eu tava no consultório, aí ele me liga, mas você tá onde? Tô aqui no Salvador Shopping. Fui almoçar aqui no restaurante e acabei quebrando meu dente. Tem uma pontinha aqui, tá me incomodando. Vem aqui no consultório. Pelo menos eu vejo o que é. Né? Ele veio, eu olhei, fratura, uma cúspide assim, dava para fazer uma restauração, né? Mas como eu já era cirurgião, não sei fazer restauração, né? Como os protesistas, o pessoal da dentística, eu falei, eu vou passar uma broquinha aqui só para alisar isso aqui. Para não ficar ativo, exatamente, e depois, né, você marca com tal colega, indiquei o colega, então, tá bom. Sérgio, na hora que eu coloquei a broca na turbina, uma broca diamantada, quando eu fui acionar, a broca escapuliu da turbina, caiu na orofaringe e ele engoliu. Pelo menos engoliu. Pelo menos engoliu. Exatamente, pelo menos engoliu. Resumo da ópera. Claro, levei ele para o hospital, foi fazer endoscopia, não achou a broca. Eu saí do hospital 1h da manhã.
E isso eu tinha atendido ele 3 horas da tarde. Entendeu? Porque é amigo. Você Entendeu? vai tirar o excesso ali que tava cortando. E aí, assim, 2 dias depois, ele, rapaz, eu fui no banheiro, será que saiu? Eu falei, vamos fazer um raio-x de tórax de abdômen pra ver. Aí saiu, eu falei, graças a Deus. Né? Pra você ter ideia, o irmão dele, né, é médico. Aí ligou pro irmão, não sei o que, poxa, tem que acompanhar, tem que fazer endoscopia. Olha só que situação. Hoje a gente dá risada, mas na hora, né, na época, você fica um pouco tenso, né? Tem que agradecer que desceu, né? Porque se cai na via aérea. Na via aérea, exatamente. Aí é um problema. Morro de medo disso, nossa, vezes ao ano. Inclusive, esse caso, assim, eu fotografei, né, ele no hospital, fotografei a tela da endoscopia, o raio-x de tórax e abdômen, e isso eu mostrei em aula. Justamente para o aluno ver, acontece. E acontece muito, né, com implantologista chave, né? Paciente meu engoliu chave de instalação de implante, chave de catraca. Soltou do implante e da catraca ao mesmo tempo quando eu fui puxar a catraca. Na hora, uma hora faringe do tamanho de um cano de PVC de 50. Aí engoliu. Eu passei uma semana acompanhando o paciente entre raio-x de tórax e tomografia de abdômen. E foi acompanhando. Teve uma hora que não apareceu mais lá. Caso vencido. Graças a Deus deu tudo certo. Chateada porque até hoje eu não recebi a chave de volta. Mas tudo bem. Falando de terceiros molares, vamos manter terceiro molar. Terceiros molares inferiores. Terceiro molar inferior é um dos procedimentos que mais dá problema pra gente. Hoje eu tenho um cuidado adicional quando eles são terceiros molares semi-inclusos e inclusos. Os tradicionais, né, os abertos, às vezes a gente não, na maioria das vezes a gente não consegue fechamento primário, mas semi-inclusos e inclusos normalmente a gente consegue um fechamento primário. Meu grande receio é que é uma região vazia, que entra alimento, não tem suprimento sanguíneo ativo com células de defesa e de extrema difícil higienização e colaboração dos pacientes. Então eu sempre peço muito colaboração do paciente. Eu acredito e assim as evidências científicas apontam para uma necessidade de colaboração de mais de 50% do paciente, ou seja, está muito na mão do paciente. Hoje eu gosto de dar o telefone pessoal mesmo e fazer até, talvez, a depender da cirurgia, revisões de 3 em 3 dias, onde eu chamo o paciente, irrigo com soro lá dentro, em uma irrigação copiosa mesmo. O que é que você acha desse tipo de conduta? Você acha que a gente hoje vê muita tragédia relacionada a terceiros molares inferiores, angina, possíveis óbitos? O que você acha? Será que está na hora da gente padronizar um manual de conduta pós-operatório para tais procedimentos? Você acha que passou dessa hora? É uma coisa muito política ou é uma coisa de necessidade de saúde pública? Assim, as cirurgias de terceiros molares inferiores, realmente, a gente tem que ter um cuidado, principalmente no que diz respeito às infecções pós-operatórias, né? A colaboração do paciente é fundamental, o profissional tem que estar ali ao lado do paciente. Para você ter ideia, o meu celular, ele não dorme desligado, é o tempo todo ligado. Não desligo meu celular para nada. Dou o meu telefone para todos os meus pacientes de consultório, dependendo do SUS, até para os pacientes do SUS, porque é uma responsabilidade que a gente tem, né? Do ponto de vista de processo inflamatório infeccioso, assim, após a remoção do dente, após a gente cortar ali o osso, cortar o dente, fazer a odontosecção, enfim, eu sempre faço uma irrigação bem copiosa. Não só no alvéolo, mas também na região do ramo mandibular. Porque às vezes fica aquele pó de osso ali, isso pode gerar uma periostite, um processo inflamatório, o paciente se queixa de dor, enfim. E eu lavo bastante, mas é bastante mesmo, né? Em alguns casos específicos, aí é de acordo com a experiência, né, a eleição, eu costumo, em alguns casos, já planejar membranas de PRF para colocar dentro do alvéolo. Lucindo, são todos os casos? Não. São casos bem pontuais, casos mais extremos, né?
E assim, uma coisa importante, principalmente, né, para o aluno que está começando nesse momento. Querendo ou não, os pacientes com dentes semi-inclusos têm uma tendência de pericoronarite, né? E a gente tem que tratar a pericoronarite antes de operar, né? Eu já recebi pacientes com infecções graves no hospital, né, pós-cirurgia de terceiro molar. Acredito eu que é pelo fato de não ter tratado uma pericoronarite prévia, né? Posso estar até errado, mas assim, eu sempre, paciente que chega com pericoronarite, eu sempre faço aquela irrigação copiosa, oriento a fazer em casa, né? Porque isso causa muito problema. Assim, complicações, né, em cirurgia, só não tem quem não faz. Isso é. Não é verdade? Eu sempre brinco, né? Eu nunca vou fraturar uma lima dentro do canal. Respeito aos endodontistas. Mas é porque eu não faço canal. Né? Se você me perguntar, Lucindo, você já fraturou uma mandíbula tirando um terceiro molar? Já. Tenho vergonha de falar isso. Não. Perfeito. Mas o importante é, poxa, aconteceu a complicação, você tem que dar assistência ao seu paciente. Perfeito. Né? Esse paciente eu levei para o hospital, eu operei, dei toda a assistência, porque assim, pode acontecer acidente? Pode. A gente não pode ser negligente, imperito e imprudente com o paciente. Perfeito. É o que está na lei, né? E é o que está na lei, exatamente. Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado. Né? Do ponto de vista assim, de protocolo para terceiros molares, assim, isso depende muito do paciente. Então, não sei se protocolo se adequa, assim, facilita o entendimento. Mas a gente, querendo ou não, como toda cirurgia, a gente procura personalizar. Né? Até na própria cirurgia ortognática, por exemplo. Né? Hoje, na minha prática clínica de cirurgia ortognática, né, eu recebo aquele paciente, faço análise facial, faço planejamento virtual. De acordo com o planejamento virtual, eu planejo o tipo de osteotomia que eu vou fazer. Por exemplo, se eu vou fazer uma osteotomia sagital do ramo convencional, se eu vou fazer uma osteotomia de Wolford, se eu vou fazer com princípios minimamente invasivos. Né? Então, assim, eu acho que o cirurgião tem que ter tudo isso no seu rol de procedimento, para daí sim personalizar para cada paciente. Em toda a cirurgia. Você tem um leque de opções. Um leque de opções, saber escolher. Né? Às vezes a gente tem afinidade por uma técnica do que outra, mas assim, às vezes a gente só aplica aquela técnica porque a gente tem a segurança de aplicar aquela técnica, né? Mas a gente tem que entender que existem outras técnicas e a gente pode personalizar. Tudo é E tudo é curva de aprendizado. Né? E a gente tem que saber ter essa, vamos dizer assim, um pouco dessa ousadia. Né? Porque às vezes é muito cômodo. Poxa, eu sei fazer muito bem. Fica ali na sua zona de conforto e não fazer, né? E acabar não aplicando. Então, assim, é importante a gente ter esse direcionamento. Às vezes a gente quebra a cara, Sérgio. Sim. Às vezes a gente quebra a cara. A gente vai fazer uma técnica, poxa, não me dê bem aqui não. Né? Mas às vezes esse não se dá bem, né? Às vezes essa complicação serve para o aprendizado também. Sim. Professor, você falou de PRF aí, né? PRF é um grande debate, tem várias polêmicas, enfim. Você já ouviu falar em ALB-PRF? Vou ser bem sincero com você, não. Tudo que eu estudo assim de PRF, atualmente, né, eu vejo os concentrados de terceira geração, né, que inclusive foi até, vamos dizer assim, os princípios biológicos foi feito por um brasileiro. Perfeito. Né? Professor, não sei se você conhece, professor Saboia, do Rio de Janeiro. Né? Hoje ele tem artigo publicado sobre os concentrados de terceira geração, e eu gosto muito de estudar esse concentrado porque me ajuda na questão de reconstrução, me ajuda na questão de, por exemplo, um fechamento de uma comunicação buconasal, bucosinusal, uma coisa a mais ali que eu posso utilizar, nos terceiros molares. Hoje em dia eu faço assim, começando a fazer, na verdade, muita aplicação intraarticular de IPRF com a ajuda do ultrassom, da ultrassonografia. Comprei um ultrassom agora, né, justamente, estou em curva de aprendizado, né, sempre estudando, né, fiz cursos, e daí com o objetivo disso, né, de agregar isso aos pacientes. O ALB-PRF parece que
coisa assim, recente, de 5 anos para cá, uma nova formulação que já tem, né, em determinados artigos, que aquela estrutura é uma estrutura que ela, através de uma modificação no processo de obtenção do PRF, ele gera a albumina, a proteína albumina, e aquela estrutura ela passa a ser degradada em até 90 dias. Algo nesse sentido. E ela pode funcionar como drug delivery. Então, eu achei bem interessante, porque quando você fala de utilização em terceiros molares, o que é que a gente quer? A gente quer aí liberação de vários fatores de crescimento tecidual. São fatores de crescimento teciduais de tecidos moles, certo? E aquelas células de defesa que a gente vai ter ali, aquela fase branca, ela passou por um processamento, a gente sabe que vai ter uma melhora, mas o PRF como membrana e PRF como LPRF tradicional, a gente tem evidência científica que sugere que ele não dure mais do que 15 dias. Então, está muito bem coberto ali na fase inicial dos terceiros molares, que é quando realmente a gente tem uma infecção aguda. Mas existem casos que têm infecções tardias do processo ali, né? O processo de recuperação é diferente. Será que uma alternativa, como um ALB-PRF ou uma estrutura de uma esponja de colágeno banhada com um antibiótico que tem um drug delivery associado de liberação tardia, de liberação até 60 dias, 90 dias, será que isso não poderia fazer uma diferença bem grande no sentido de a gente tem centenas de milhares de cirurgias de terceiros molares ao ano? A utilização disso em massa talvez não gerasse uma melhora na condição de saúde pública e na redução de óbitos a nível Brasil? O que você acha desse tipo de possibilidade? Não vou dizer a você que não, mas eu acredito que tem possibilidades mais viáveis e baratas, né? A própria lavagem, né? Eu aprendi muito com o professor Carlos Elias, ele gostava muito de utilizar a rifocina. Grande rifocina. Né? A rifocina, eu aprendi isso com ele, né? E assim, eu já tive infecções pós-remoção de terceiros molares 45 dias depois do ato simples, né? E às vezes você fica, poxa, por quê? Normalmente essas infecções tardias normalmente estão associadas a processo de corpo estranho, alimento. E a própria lavagem ali com soro fisiológico, né? Às vezes fazendo uma pequena abertura para permitir melhor essa lavagem, ajuda e é mais barato. Assim, o PRF, naquele momento que apresenta um processo inflamatório infeccioso pós-cirurgia, não sei se aplica muito, né? Eu acredito que a abordagem local de drenagem, de lavagem, vai ajudar mais. Mas só que o PRF ajuda bastante se você planeja essa cirurgia para evitar um processo inflamatório infeccioso, né? E isso ajuda bastante. Agora, essa que você falou, como é? O ALB, não conheço. Até bom que eu vou estudar. Vou procurar saber para estudar. Eu gosto muito dessa questão do PRF, né? Porque como eu tenho várias aplicações clínicas, né? Então isso ajuda bastante ao nosso atendimento. E é uma coisa que eu gosto muito de estudar, né? Atualmente eu estou estudando muito referente à ATM, né? Com a ultrassonografia, com o processo de regeneração, de osteoartrite, de osteoartrose. Então isso é o meu direcionamento. Legal. Agora, né? Inclusive, uma pesquisa muito já tem, pra você ter ideia, tem brasileiro também, né? Por isso que a gente tem que falar um pouco das pesquisas brasileiras. Tem um grupo, né, do Rio de Janeiro, de Petrópolis, chefiado pelo professor Ricardo Tesch, né, que ele mostra a eficiência do ponto de vista dos usos de agregados sanguíneos com ácido hialurônico, do ponto de vista de processo de regeneração da cabeça da mandíbula. Olha. E a pesquisa desse mesmo grupo já está viabilizando, claro, ainda não está, do ponto de vista comercial, financeiro, ainda não está legal, mas eu acredito que no futuro próximo pode estar, um processo de regeneração com células-tronco tirado de cartilagem de nariz. Olha só que interessante.
Pô, bacana. Entendeu? Então, eu acredito que isso é o futuro. Mas o trabalho deles é fantástico. Inclusive, é um dos cursos que eu quero fazer, justamente para entender melhor. Ele que me incentivou, inclusive, a fazer essa questão da ultrassonografia. E eu, como sou entusiasta, não vou comprar ultrassom, já estou estudando. E estamos nessa aí. Bacana. É isso aí, galera. Estamos chegando aqui no finalzinho do nosso episódio, Lucindo, e eu sempre gosto de fazer o momento imagem, né, que é o momento que o convidado faz uma referência mental ou visual de alguma coisa, de uma imagem que é uma referência boa, legal, interessante, relevante na vida. Qual seria essa imagem que você teria em mente aí para contar para os nossos ouvintes aí e telespectadores? Sérgio, assim, o momento imagem que eu tenho na minha cabeça, quando eu fecho o olho aqui, eu me lembro justamente da imagem da ultrassonografia do batimento cardíaco do meu filho, da barriga de minha esposa. Quando você me perguntou, veio logo isso na minha cabeça. Automático, né? Que foi um dos momentos, assim, que eu meio que me questionei. Poxa, eu vou ser pai. É verdade. Né? E, assim, essa imagem eu nunca vou me esquecer. A médica lá fazendo ultrassom, né? Eu vendo ele ali na imagem. A gente fica assim, imaginando assim, poxa, é um serzinho que está chegando, né? É realmente emocionante. E o batimento, né? E o batimento rápido, até pra você ter ideia, a gente da área de saúde sabe que o bebê ali tem um batimento mais acelerado, mas naquela época naquela hora eu tava tão, né? Que o doutor tá batendo rápido demais. Ela, Lucindo, não é normal. É mesmo. Mas eu tava realmente. Você esquece exatamente da emoção, é tão grande, exatamente. Maravilha. Então, assim, foi o momento imagem que vem na minha cabeça é justamente esse. Pra você ter ideia, eu pedi pra filmar, eu tenho no meu celular até hoje. Né, tá salvo na nuvem, porque é um momento que bacana, cara. Que eu não quero perder, não. Maravilha. É isso aí, pessoal. Mais um episódio aqui do Imagem PR Talks. Hoje com o querido Lucindo. Um ser humano diferenciado, né? Que você percebe na essência dele que ele veio para servir, para ajudar. E isso é muito bom, né? Poder contar com profissionais com tamanha capacidade técnica aliado a esse lado humano. Que bom. Obrigado, meu amigo, mais uma vez, por estar aqui presente com a gente. Eu que agradeço aqui o convite. Poxa, o tempo passa rápido, né? Sim. Eu agradeço imensamente o convite. Poxa, eu acho que foi um dos momentos mais legais que eu tive a oportunidade de vivenciar. Que legal. Legal. Pessoa, bacana. Super legal mesmo. Obrigado. Que agradeço bom, de coração. De verdade mesmo. E é isso aí, pessoal. Se estiveram até aqui, dá aquele like, compartilha esse vídeo. Se inscreva no canal, é importantíssimo para a gente esse rito do YouTube, porque é exatamente a partir daí que a gente vai conseguir chegar a mais pessoas que podem se interessar por esse conteúdo. Valeu, um abraço para vocês e até a próxima.